sorte, né? Porque de repente o cara tá num momento de exaltação, né? E pode ficar complicado, e já não vende. Se o ponto de ebulição da água são 100 graus Celsius, por que a roupa do varal seca? Ah, que pergunta. Essa é a pergunta legal. Tem muito a ver com aquilo que eu estava falando. Na verdade é o seguinte, ó. A gente olha para um copo cheio d'água, dá a falsa sensação de estabilidade, de que a coisa está parada ali. Na verdade não, tem moléculazinha ali mais safadinha que já está indo para o estado gasoso. E tem molécula aqui que vem do estado gasoso, de H2O mesmo, bate na superfície e vai para o estado líquido. Está tendo um bate-bola ali já, na verdade, certo? Com o passar dos dias, como tem mais moléculas indo para o estado gasoso do que indo para o estado líquido, a água vai diminuindo o volume. A mesma coisa ocorre no varal. Está acontecendo agora na tua pele, na verdade. Tu vê, tem água no estado líquido no meu corpo indo para o estado gasoso constantemente. O contrário já é muito raro, né? A molécula de vapor d'água teria que bater num porozinho ali de um jeito muito especial para ser agarrado pela célula de novo, né? Então, na verdade, aqui eu só estou perdendo água para o estado gasoso. Do estado líquido para o estado gasoso, mas não ferveu. Não ferveu, está a 36 graus, caramba. Então ferveu, 36 graus. Como é o nome dessa mudança? Evaporação, é isso. Aqui não é ebulição, é evaporação. É lenta, certo? É probabilística também, a probabilidade de ela ocorrer tem a ver com a temperatura. Por isso, quanto maior a temperatura, maior a evaporação. E para finalizar, a gente falou da pressão, a gente falou da temperatura, falamos de substâncias contaminantes que podem modificar, né? Se eu coloco sal ali na água, o NaCl, né, vai ficar envolto por moléculas de água. Vai ter menos moléculas de águas livres para ir para o estado gasoso. Vai diminuir, vai aumentar a temperatura, certo? Para a ebulição e vai diminuir a velocidade de evaporação, certo? E para finalizar, então, a superfície de contato. Como isso está ocorrendo em toda a superfície, se troca de gasoso para líquido, se eu pegar essa mesma quantidade de água e botar numa bandeja, aumentou a superfície de contato, né? Entre a fase líquida e a fase gasosa. Vai aumentar a velocidade da evaporação. E pensa bem, imagina que eu tivesse a capacidade de pegar um copo com água, vedar ele completamente e retirar tudo que tivesse aqui em cima. Quando eu retiro tudo que tem ali em cima, forma um vácuo, imediatamente a água vai começar a entrar em ebulição, porque vai modificar a pressão. A água ferve a 100 graus Celsius a 1 atmosfera. Se eu boto pressão zero ali, vai ferver na hora. E vai formar um pouco de vapor d'água aqui, né? Esse vapor d'água vai gerar uma pressão. Como é o nome desta pressão? Pressão de vapor. Ou seja, o vapor da coisa, da substância que estava ali, foi ocupar aquele espaço vazio acima dela e gerou uma pressãozinha que evitou que o resto da substância continuasse indo para o estado gasoso. Então tu vê, eu criei vácuo aqui e depois essa substância preencheu esse espaço com o seu próprio vapor. Gerou uma pressão de vapor. Nome justo, hein? Nome justo, pressão de vapor, a pressão que vem do vapor de alguma coisa. Será que essa pressão de vapor vai aumentar indefinidamente? Não, né? Chega uma hora que estabiliza, né? Que as moléculas que estão indo do estado líquido para o estado gasoso e do gasoso para o líquido equilibrou. E aí então ficou estável. Essa pressão que tu vai lá e mede é chamada de máxima pressão de vapor. Se eu fizer isso com água, não é instantaneamente que a pressão de vapor vai atingir seu valor máximo. Se tu é um engenheiro químico responsável por armazenar substâncias voláteis, então tu tem uma série de tonéis com substâncias químicas voláteis que podem ir facilmente do estado líquido para o estado gasoso. Qual é o cuidado que tu tem que ter na hora de calcular a resistência de cada recipiente? Tu tem que saber qual é a pressão de vapor de cada substância química e garantir que esse recipiente resista a uma pressão um pouco maior que a pressão máxima de vapor. Ou seja, dependendo do tipo de substância que eu tenho ali, eu vou precisar do recipiente mais resistente ou menos resistente, certo? Ou seja, a pressão de vapor, a máxima pressão de vapor, varia de substâncias para substâncias. A água tem uma pressão de vapor, o éter vai ter uma pressão de vapor maior já que ele é mais volátil. Um botijão de gás, imagina, o gás foi liquefeito, certo? Lá dentro, para que o botijão contenha o gás liquefeito, certamente a pressão ali dentro, entre a superfície do gás e o gás, né? E entre a superfície do líquido e do vapor deste gás,
vai ter uma pressão chamada pressão máxima de vapor. E vai variar dependendo do tipo de gás. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Fatores que influenciam na evaporação. Quanto mais volátil for o líquido, maior será a evaporação. Quanto maior for a temperatura. Quanto maior for a pressão atmosférica. Quanto maior for a área livre. Engraçado, ele não falou do ponto de vista químico. Ele não falou que uma substância contaminante pode alterar, porque isso justamente é matéria da química. Cara, acabou, meu. Acabou. Anota aí as tarefas aí. Anota a tarefa mínima. Tarefa mínima. Página 7. Página 13. Mas eu vou te confessar, cara, que ali a página 14 tem umas bonitas para fazer também. Se tu tiver um tempinho a mais de fazer a 14 ia ser legal. E página 20. Em página 20. Segunda-feira a gente deve corrigir essa física B. E a única física... terça-feira a gente vai corrigir a física B. E a única física que eu quero fazer assim com muito carinho, que se precisar gastar muito mais tempo para fazer, eu não me importo, é a C. Porque é a física nova, é uma coisa que tu nunca viu, magnetismo. Ou seja, seria o ideal para terça-feira a gente usar uma aula para corrigir a física B e a outra aula já para iniciar a física C, que eu não vou terminar, só vou começar. Para que essa aula, como é uma coisa nova para ti, para que essa aula fosse mais fácil de absorver, seria legal incluir naquelas 3 páginas de exercício uma leitura da página 1, 2, página 1 e 2, cara, tu vê, são 2 páginas de leitura. Seria legal dar uma lida nisso, certo? Que eu quero só ficar na primeira aulinha. Aí assim, na quarta-feira da semana que vem nós estaremos fazendo a física C, aula 26. Então seria legal tu antes dessa aula dar uma lida. É uma página só de leitura rapidinho. Página 15 depois tu também pode ler, antes das aulas, vai ser bem legal. Essa parte, cara, tá chegando uma parte mágica da matéria, que nós vamos poder estudar um pouquinho do eletromagnetismo e entender um pouquinho melhor como é que os motores elétricos funcionam e como é que os geradores elétricos funcionam. Vamos entender bem legal isso aí, cara. Muito obrigado pela paciência. Faz agora, cara. Aproveita que eu tô aqui. Começa agora. Tem tempo? Tem bastante tempo, cara. Quanto? 13 minutos, mais ou menos, né? Por aí. Vai, meu querido. Ó, começa agora, empacou, chamou. Não vamos perder tempo. Tô indo. A gente usa na calorimetria calorias, porém no sistema internacional vai ser joule, certo? Mas em calorimetria é muito mais comum usar caloria para quantidade de calor do que joule. Lembrando que uma caloria é aproximadamente 4 joules, 4,18.